Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Nathan Brandão e hoje estarei apresentando uma das peças mais importantes de um computador, a placa-mãe. O que é? Bem, em poucas palavras, a placa-mãe é um componente de hardware que liga todas as outras peças, fazendo a comunicação entre elas. A placa-mãe é uma placa de circuito impresso, caracterizada por ter vários componentes integrados e também por poder ser expandida por meio dos slots, que tem a função de dar à placa uma função que ela não tinha. Também é conhecida como mainboard, system board, logic board, nome utilizado pela Apple, e também é muito conhecido nos blogs e fóruns como Mobo. Como funciona? A placa-mãe é, possivelmente, a mais importante peça de todo o computador. É nela em que diferentes peças do computador são conectadas. A placa-mãe realiza a interconexão das peças componentes dos microcomputadores. Assim, processador, memória, placa de vídeo, HD, teclado, mouse, entre outros, estão ligados diretamente à placa-mãe. Ela possui diversos componentes eletrônicos, tais como circuitos integrados, capacitores, resistores e entre outros. E também tem as entradas especiais, os famosos slots, para que seja possível conectar os vários dispositivos. A primeira placa-mãe. A primeira placa-mãe surgiu inicialmente em um computador da empresa IBM, no ano de 1982. O design das placas-mães continua basicamente o mesmo das primeiras, até os dias atuais. A placa da IBM, assim como as sucessoras, tem portas e slots para vários tipos de hardwares. São ligadas dela para que a comunicação entre os componentes seja possível. HD, memória, processador, leitores ópticos, fontes, placas de vídeo, tudo é conectado à placa-mãe. Agora eu estarei falando um pouco sobre o que a placa-mãe faz com cada peça conectada. No processador, a placa-mãe transmite os pedidos de dados para a memória RAM e para o HD, e transfere estes dados para o processador. Na placa de vídeo, a placa-mãe envia as informações e dados do processador e HD para a placa de vídeo, e a placa de vídeo envia estes para o monitor. Na memória RAM, ela sempre precisa de dados do HD. Estes dados passam pela placa-mãe para chegarem à memória. No HD, a placa-mãe pega as informações e dados do HD quando a memória RAM precisa. No leitor de CD e DVD, quando o leitor interpreta os dados do CD ou DVD, ele envia estes dados para a memória RAM, que por sua vez manda para o processador. Estes dados são enviados para a placa de vídeo, que os transmite pelo monitor, gravador de CD ou DVD. Embora seja feito pelo mesmo equipamento, o sistema de gravação age diferente. O processador manda os dados a serem gravados para o gravador, que interpreta e grava os dados. Todos os processos citados não seriam possíveis sem a placa-mãe para transmitir os dados. Caso fossem ligados entre si, todos os equipamentos teriam de ter memórias para guardar os dados, e todos os dados iam passar por peças a quais não existiria necessidade de passar. Componentes da placa-mãe. A placa-mãe pode variar conforme o modelo e fabricante, mas há componentes que se mantêm. Vamos destacar agora os mais importantes componentes de uma placa-mãe. Processador. O processador fica encaixado no soquete, devendo observar que uma placa-mãe não aceita qualquer tipo de processador, pois é desenvolvida para soquetes específicos. Cada tipo de processador tem características que o diferenciam de outros modelos. A quantidade de pinos, por exemplo, ou barramento da ponte norte. Assim sendo, a placa-mãe deve ser desenvolvida para aceitar determinados processadores. Memória RAM. As placas-mães mais antigas trabalhavam com tecnologia conhecida como SDR, SDRAM e a DDR. Com relação à capacidade de memória RAM nas placas mais antigas, elas chegavam até 32 MB ou 64 MB. Entretanto, hoje não é difícil achar micros com módulos de memória com 1 GB ou 2 GB, podendo chegar em algumas placas para servidor a 128 GB. Embora essas placas sejam muito raras, a possibilidade existe. BIOS. BIOS, Basic Input Output System, é um tipo de chip que contém um pequeno software responsável por controlar o uso dos dispositivos.
e mantém informações de data e hora. O BIOS trabalha junto com o POST, Power on Swift Test, um software que testa os componentes do micro em busca de eventuais erros. Podemos alterar as configurações de hardware através do setup, uma interface também presente na Flash ROM. Bateria. A bateria de lítio tem a função de manter as informações da Flash ROM armazenadas enquanto o computador está sendo desligado, somente em placas-mães mais antigas. Nas atuais, sua principal função é manter o relógio interno funcionando. A bateria de lítio tem montagem de 3 volts e é para manter funcionando sem atrasar o relógio e outros componentes, como as informações gravadas na BIOS. Chipset. Chipset é um chip, ou um conjunto de chips, responsável pelo controle de diversos dispositivos de entrada e saída, como o barramento de comunicação do processador, o acesso à memória, o acesso ao HD, periféricos on-board e off-board, comunicação do processador com memória RAM e entre outros componentes da placa-mãe. O que considerar antes de comprar uma placa-mãe? Algumas coisas devem ser levadas em conta antes de comprarmos uma placa-mãe. Vai depender da destinação que você dará ao seu PC, se é para lazer, trabalho, que tipo de trabalho se for o caso e por aí vai. Existem 3 classes de placa-mãe, as básicas, as intermediárias e a de alto desempenho. A placa-mãe é a base da sua máquina, portanto, antes de comprar, você tem que decidir que processador vai usar, que quantidade e tipo de memória. E placa de vídeo. Não adianta escolher primeiro a placa-mãe, pois pode ficar limitado às opções que você tem.